Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do GovCast. O seu podcast sobre governos. E o nosso convidado de hoje é o diretor-presidente do Sapiens Park, aqui em Santa Catarina, no Parque Tecnológico. Seja muito bem-vindo, Eduardo Vieira. Bom dia, pessoal. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Fico muito contente de ter acompanhado vocês nas redes e sou fã do trabalho de vocês. Muito obrigado pelo convite aqui. A gente vai fazer uma conversa super interessante. Sempre quis participar. Que bom, a gente é fica uma honra feliz. ter você aqui, Eduardo. E para começar, a gente vai entregar um presente do GovCast para você, feito com muito carinho. Obrigado! Já começando com mimo ainda? Começando com mimo. Que legal! Olha só. Minha câmera é aquela ali, né? É. Olha só que legal. Veio com uma foto minha e da Gabriela. Quem manda, né? A gente tem que colocar quem manda, né, isso gente? Aí. A gente divide em casa, assim, metade. Eu mando a metade, ela manda a metade. Isso é bom. Tá certo, é isso aí. E, Eduardo, a gente sabe que Santa Catarina virou referência quando a gente fala sobre inovação. O que você acha que... Ao que você atribui esse sucesso aqui de Santa Catarina? Bom, de fato, a gente tem percebido grandes marcos nos últimos tempos. A gente recebeu o título, a nossa capital recebeu o título, né, da cidade das startups. E isso é um trabalho que não foi feito do dia para a noite, isso é um trabalho que vem de bastante tempo. O incentivo do governo à pesquisa, ao desenvolvimento, à inovação e ao empreendedorismo. Alguns programas voltados a fomentar esse setor, por exemplo, o financiamento da FAPESC. A gente tem percebido um crescimento gigantesco no orçamento deles para poder apoiar as universidades, as startups e assim por diante. A criação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação pelo governador Jorginho Melo foi um grande marco que mostra a visão dele de futuro, uma visão de Estado realmente. Primeira vez que se é criada uma secretaria focada em ciência, tecnologia e inovação. Então, assim, a gente tem Foi a primeira, no Estado, a primeira gestão que criou essa secretaria? Exatamente. Foi uma promessa dele de governo e ele cumpriu. Não existia uma secretaria de ciência, tecnologia e inovação. Hoje o Marcelo Fetti, o meu colega, está à frente da secretaria criada pelo governador Jorginho Melo. Olha, e já colocou Santa Catarina nesse patamar tecnológico em nível nacional, né? Exatamente, já virou um destaque, né? Já virou, já é a marca registrada de Santa Catarina. Sim, é muito importante ter alguém dentro do governo focado em olhar políticas públicas para o setor de tecnologia, precisa ter alguém focado nisso. E foi essa a visão dele, realmente, e que tem mostrado que tem cada vez mais está sendo impulsionado esse setor, né? Sim. E o que move o parque, né? Qual é o propósito real por trás do Parque Sapiens? Bom, falando para vocês, assim, um pouquinho de forma mais abrangente, respondendo essa pergunta. Santa Catarina é um estado que se destaca no setor industrial, no agronegócio, setor metal mecânico, madeireiro, têxtil e assim por diante. Indústria bem tradicional. Mas a gente sabe que o estado de Santa Catarina ele é pequeno em termos de área. Territorial, né? Territorialmente. Ele é pequeno. Tem 1,1% da área do país. A gente não vai se destacar a longo prazo como um fornecedor de commodities, fornecedor de têxtil, de matéria-prima. Perfeito. Então a gente tem que se destacar com um produto de alto valor agregado, que é o que a gente tem, feito. Mas como que a gente faz isso? A gente precisa agregar inovação, a gente precisa agregar tecnologia nessa indústria tão tradicional. E quem geralmente cria inovação e tecnologia são as universidades, a academia, são os pequenos empreendedores, as startups, né? Esse nosso que a gente chama de ecossistema de inovação. Então, a gente precisa criar um ambiente em que essas empresas, o setor produtivo, as indústrias, elas se conectem com esses pequenos empreendedores, startups, universidade, sociedade, governo. A gente precisa conectar esses atores. E o Parque Tecnológico ele é uma plataforma que visa criar realmente esse ambiente. Aqui é esse ambiente, onde as pessoas se conectam. E, de fato, a gente consegue trazer para a indústria tecnologia de ponta, o que a gente chama de inovação aberta. Então, a gente leva para dentro da indústria essa tecnologia que vai fazer com que ela produza produtos de alto valor agregado. E o parque se propõe a isso, se propõe a conectar esses atores, criar um ambiente atrativo para a criação de novos negócios, novos produtos, atração de talentos e assim por diante. E deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, se eu chego aqui no Parque Sapiens com uma ideia, enfim, totalmente inovadora, qual é o apoio que vocês dão para essas pessoas que não estão diretamente ligadas, mas que têm ideias? E que não estão estruturadas ainda, né? Qual é o apoio que o parque dá para
para esses personagens? Essa pergunta é bem legal, porque a gente ouve falar muito de incubadora de startups, que são incubadas em empresas, CNPJs. Mas existe o programa de pré-incubação que a gente tem aqui no Sapiens, que a gente não incuba empresas, a gente incuba ideias. Olha que Então show. Então você não precisa ter um CNPJ, você não precisa ter uma empresa, mas se você tem uma ideia, você se inscreve no processo seletivo, vão ser selecionados os melhores e você vai ter a mentoria passo a passo para você amadurecer sua ideia, transformar aquilo em um produto, criar um plano de negócios e sair do programa de pré-incubação. Você entrou com uma ideia, você vai sair de lá com uma empresa. A receita... Que show. Não, e outra coisa... Amei, gente. E aberto, vou colocar a cabecinha para pensar aí, viu? E aberto tanto para universitários quanto para a comunidade, não tem um pré-requisito. Não necessariamente sai de dentro da universidade. Não, pode pessoas da comunidade escreverem. Isso é muito legal, porque, inclusive, nas redes sociais sempre tem, né, aquele meme, agora a NASA vem. O brasileiro é muito criativo. Extremamente muito fértil. Gente, e assim, só que às vezes não tem essa estrutura, esse conhecimento necessário para conseguir transformar aquela ideia numa empresa, não sabe né? nem por onde começar. Exatamente. Tem a ideia, mas o que eu faço com isso? Isso é o que a gente mais observa no dia a dia. Que as pessoas, de fato, o brasileiro tem essa característica bem peculiar de ser muito criativo. A gente tem, né? O pessoal fala que a gente faz gambiarra. Já vem com marketing na veia do brasileiro. Mas, na verdade, o que a gente faz, a gente é muito criativo. A gente tem, né, um processo, assim, é natural nosso, do brasileiro. Sim. Mas a gente muitas vezes não tem conhecimento do setor para poder empreender, de fato. Qual é o passo a passo para eu empreender? Como é que eu chego no mercado, levo minha ideia para o mercado, transformo num produto? Que aí depende realmente de uma capacitação um pouco técnica para isso, né? Sim. E é isso que a gente se propõe a fazer. E nem sempre é tudo, né? Por exemplo, um começa com a ideia, o outro vem com a parte tecnológica... Né? E vocês trabalham com investidores aqui também? Tem essa parceria com investidores? Porque às vezes a pessoa tem a ideia, daí ela pega o conhecimento dentro da incubadora. Faz-me rir. Sim. O que a gente mais percebe também é essa falta de contato com investidores. Geralmente que as ideias acabam morrendo no meio do caminho porque falta investimento. Sim. Então é muito importante para todos os ambientes de inovação, os hubs, os parques tecnológicos, sempre ter uma cadeia de investidores, né? Desde bancos até investidores anjo e assim por diante. Então, a gente tem, sim, né, uma série de investidores aqui que estão sempre de olho nas novas ideias, novas startups que estão surgindo. Isso no ecossistema de Florianópolis como um todo, né? A gente é bem conhecido por isso também. E o Estado tem algum projeto que possibilita as pessoas que têm essas ideias e não tem um investidor, né? Um investidor, às vezes, privado, um banco, alguma coisa. Mas o governo, ele dá algum tipo de incentivo? Porque lá no Paraná tem, né? O Anjo Inovador é um dos projetos da Secretaria de Inovação, que a pessoa, o CPF, vai lá, inscreve a ideia, explica tudo, como é que passa funciona. Por um crivo, passa né? por um processo seletivo. E se for aprovado, o Estado dá um incentivo. Então, eles dão esse valor, um valor X, não sei de quanto que acho. Depende muito do ano. Do projeto e tal. Do projeto. Mas o Estado banca o primeiro investimento para aquela ideia sair do papel. Tem alguma coisa do Estado aqui? Tem sim. É bem legal. A gente tem um programa que foi criado aqui em Santa Catarina, que é o programa Nascer. Que é para o que a gente chama, pediram para não usar palavras técnicas, mas vamos lá, pessoal. É para o pessoal que está no que a gente chama de early stage, né? Está no estágio inicial, assim, tá nascendo. Então, esse programa Nascer, que ele é fomentado pela FAPES, que é recurso de fomento mesmo, você não precisa devolver, ele serve para isso. Esse programa serve para você poder fomentar essas ideias que estão em estágio inicial, com o governo fazendo os primeiros aportes aí na empresa. E a gente já viu empresas de sucesso hoje que passaram por toda a trilha desde o programa Nascer. Eles começaram lá com uma ideia atrás, recebeu esse fomento e que hoje já é uma grande empresa. Aí deu super certo, passou por vários outros programas, aí passou por rodada com investidores privados e tudo mais. E hoje são grandes empresas. E já devolve esse investimento da forma de economia regional. Com certeza, né? Com certeza. Isso retorna para a sociedade depois. E falando em economia, né? Como você acha que a inteligência artificial vai impactar na economia de Santa Catarina nos próximos anos? A inteligência artificial vai impactar na economia de todo mundo, não só de Santa Catarina, né? Mas de forma positiva. Para quem souber usar as ferramentas, vai impactar de forma muito positiva. Virou uma nova corrida espacial, né? Que a gente chama assim, né? Pensando lá na Guerra Fria, lá que tava as duas grandes potências correndo atrás de quem dominava a tecnologia espacial. Hoje está todo mundo correndo atrás de quem domina essa nova tecnologia, que é uma revolução, que é a inteligência artificial.
A gente viu aí a empresa NVIDIA evoluindo de uma forma que ela chegou a ser a empresa mais valiosa do mundo. Isso graças à inteligência artificial, porque ela produz, né, parte de memória e placa de vídeo. Antes só o pessoal que era gamer conhecia, agora todo mundo conhece. Empresa mais valiosa do mundo à frente da Apple. Isso graças à inteligência artificial, mudou o jogo da economia mundial. A gente vê agora grandes países anunciando investimentos na ordem de centenas de bilhões de dólares, passando dos trilhões de reais, tudo voltado para a inteligência artificial. Tá todo mundo correndo atrás por dominar isso, né? E Santa Catarina tem corrido atrás disso também. Então, a gente teve um evento aqui, que foi o AI Summit, na semana passada, só para poder exemplificar. Foi a primeira vez que Santa Catarina recebeu o maior evento de inteligência artificial da América do Sul, para discutir políticas públicas para a inteligência artificial. Como que a gente vai internalizar essas ferramentas, como que a gente vai disseminar o conhecimento para a nossa população, para que todo mundo saiba usar. Porque quem não souber usar a inteligência artificial, daqui a pouco tempo, vai ficar para trás. Com certeza. Com certeza vai ficar para trás. E assim, até uma coisa que eu tava pensando hoje se a gente for analisar a forma como a gente tinha comentado, né, que na nossa época de escola não tinha esse acesso, essa facilidade à internet e a pesquisa você tinha que ir no Farol do Saber, na biblioteca, você ficava dentro daquilo, né? E hoje em dia... Era raiz, né? As crianças e adolescentes têm tudo ali na mão. Você pega... Se duvidar, uma criança de 5 anos não sabe nem ler direito, mas ela já sabe clicar ali falar o comando para saber o Google responde. E aí a gente muda a forma de estudar, muda a forma de criar um raciocínio, né? Pensando isso na educação de base. Você acha que o Estado ele tem que se posicionar também nessa questão da educação de mudar as matérias da escola para capacitar essas crianças e esses adolescentes para que eles saibam já, dentro dessa nova realidade, estudar de uma forma mais criativa, uma forma de criar um raciocínio lógico melhor, porque hoje, até para você criar um prompt bom, né, na inteligência artificial, no chat GPT, qualquer coisa, você tem que saber digitar o prompt. Não é só jogar qualquer coisa. Tem que saber ali. Fazer a pergunta certa. Exatamente. Então, cria um outro tipo de raciocínio lógico, né? Você acha que o Estado ele tem que atuar nessa área também? Com certeza. Eu venho de uma família de professores, né? Olha só. Então, isso é algo que se discute até em casa lá. Meu pai é professor de português, gramática e literatura. Muitas vezes, na aula dele, os alunos liam alguns livros e depois ele pedia para fazer um resumo, uma análise crítica. E o aluno escrevia e trazia como dever de casa. Hoje, se ele mandar isso, o aluno vai fazer isso em 1 minuto no chat GPT. Então, assim, não funciona mais. O aluno certamente vai, né? E já corrige a gramática, o português. Tudo. Antigamente, você corrigir a prova, tinha vários erros em português, porque é normal, é natural, né? Hoje é impossível quase. Tem que mudar a forma do professor lecionar isso. E aí tem sempre aquele risco do aluno que utiliza de uma forma inadequada, que seria justamente essa. Coloca ali, dá a resposta e entrega para o professor. Uma forma inadequada, porque você vai perder a capacidade de raciocínio, raciocínio crítico, raciocínio lógico, você vai acabar perdendo. Você não vai explorando aquela área, né? Agora, se forem ensinados realmente a fazer um prompt adequado, a ler o que um chat GPT, um DeepSeek te deu como resultado e estruturar aquilo, porque ele não te dá aquilo 100% pronto. Você tem que ajustar para a realidade, né? Pelo menos hoje em dia ainda é assim. Então, é a mesma coisa que, olha, existe calculadora. Mas não é por isso que as crianças não aprendem matemática na escola. Né? Você poderia falar, olha, tem uma calculadora que faz por mim, não precisa aprender matemática. Eu boto lá 2 vezes 5, eu não preciso saber fazer e dizer que é igual a 10. A calculadora vai me dizer. Só que se você não aprender matemática, você vai realmente vai atrofiar um pouco o teu conhecimento, o teu raciocínio lógico. E a inteligência artificial é da mesma forma. Você tem a ferramenta ali. Se você usar da forma inadequada, que é só dar uma entrada para ela te dar uma saída e pronto... Na forma genérica, né? Você pode ter a melhor IA do mundo, a mais cara, mas se você não souber fazer as perguntas exatas, né, dá para ela mais mastigado possível, de acordo com o que você quer de resposta, ela vai fazer algo muito genérico. Sim, é como um oráculo. Você vai entrar com você vai entrar com uma pergunta mal feita, ele vai te dar uma resposta ruim. Exatamente. Agora, é muito importante que exista, sim, uma capacitação dos jovens, das crianças, né, até dos adultos, para que saibam utilizar essas ferramentas. É completamente errado você achar que, por conta de facilitar a vida do aluno, então vamos excluir isso da sala de aula, para que ele não possa usar, vamos proibir. Vou mandar ele fazer redação na sala,
para que ele não possa naquele momento utilizar, vão todo mundo desligar o celular. Eu acho que não, tem que aproveitar essa ferramenta, colocar na sala de aula, e o governo tem que cada vez mais fomentar isso, estimular isso nas salas de aula, para que eles usem realmente essa tecnologia para facilitar o aprendizado. Então, colocar cadeiras, disciplinas, inteligência artificial e tudo mais. E até saiu um estudo agora, algumas semanas atrás, que após a proibição do celular na sala de aula, né, no horário de recreio, o aumento dos alunos na biblioteca aumentou 40%. Ou seja, eles estão lendo mais. Então, assim, tecnologia é bom, é excelente, mas a gente, como você está falando, Eduardo, tem que ponderar. Né? Tem que ter ali um equilíbrio, né? Com certeza. E falando agora também dos jovens, né? Existe algum projeto no Parque Sapiens voltado para inclusão, diversidade, formação de talentos dentro do parque? Sim, com certeza. A gente sempre fomenta muito a participação da sociedade no Projeto Sapiens. Então, trazer as escolas municipais, estaduais, até mesmo as particulares para cá, para conhecerem as empresas, para terem um dia de imersão no ecossistema, né? Desde as crianças mesmo, assim, que estão, né, na idade lá do primário, a gente sempre faz um trabalho com eles, claro, muito mais lúdico. Sim. Mas para que elas tomem, digamos assim, gosto pelo setor de tecnologia, conheçam como é que funciona uma empresa. A gente vê, antes de querer capacitar ele, antes disso ele precisa ter um contato e precisa criar a vocação, né? Despertar o interesse neles. Despertar o interesse, justamente. Imagina os pequenininhos indo ver as coisas. Assim. A gente fez um dia, foi no dia da árvore, a gente trouxe alguns colégios municipais aqui, as criancinhas, para conhecer o Sapiens e fazer um dia de plantio de vegetação nativa. Então a gente trouxe várias mudas, as criancinhas plantaram. Olha que mas foi uma diversão deles estarem dentro do Sapiens, deles conhecerem, saber o que é o Sapiens. E foi super legal, super legal. Muito bacana. A gente adora trazer eles para cá. A gente vê que os jovens, muitas vezes, eles passam por aquela trilha tradicional do colégio, mas não conhecem como funciona uma empresa. Aí na hora que vai entrar no mercado de trabalho, vai fazer seu primeiro estágio, entra assim, tem aquele choque, né? Aquele gelo assim, é assim que funciona uma empresa. Tem um gerente, tem um coordenador, tem um diretor, quem é responsável pelo quê, como é que, né, tem um setor de contabilidade. Muitos jovens, né, que não têm oportunidade, não têm na família, empresas, não conhecem. E é legal trazer eles para cá, eles conhecerem, para quando chegar no mercado de trabalho, já chegar assim com uma mente mais aberta, mais pronto. Com certeza. E às vezes no futuro aparece uma oportunidade, porque a gente vê muito que os estados, o governo federal em si, estão dando cursos gratuitos. Gente, no GovCast a gente sempre posta para vocês, então fiquem atentos quando tem curso gratuito. Assim, curso que ainda você recebe bolsa de no mínimo R$650. E ainda você sai do curso já com como é que fala? Um estágio garantido e ainda essa bolsa. Exatamente. E às vezes não tem aderência, porque informática, o pessoal não sabe, às vezes não teve esse contato, esse despertar de interesse e acaba deixando passar várias oportunidades. Então, é muito importante essa iniciativa aqui do parque. Exatamente. E às vezes a pessoa não sabe nem onde que pode chegar, né? Não. Você pensa, é um curso de informática, tá? Mas se eu tenho um curso básico de informática, o que eu posso fazer depois disso? Né? Ali, Várias nuances, né? Exatamente. E às vezes ali começa um interesse que pode se desenvolver e lá na frente você tem um programador, por exemplo, né? Uma profissão assim mais... O salário é bom, hein? É de programador, eu acho que é. O setor de tecnologia está em alta. O setor de tecnologia está em alta. A gente tem um programa aqui em Florianópolis, que é o Floripa Mais Tech, para formar jovens e adultos, pessoas que são de outros setores, no setor de tecnologia, fazer essa formação. A gente percebe assim... Como é que funciona esse programa? É um programa municipal. Municipal, de Floripa mesmo. Isso, aqui de Floripa mesmo, né? Que ele é aberto para a comunidade, pode se inscrever, passa um processo seletivo e aí entra pessoas que não sabem nada de programação, não sabem nada de tecnologia. Muita gente quer mudar de área de carreira, né? Muita gente não está nem começando na vida profissional. Muitas pessoas querem justamente mudar, né? Fazer um twist aí na carreira. E a gente percebe que elas, quando se formam, conseguem seu primeiro emprego, às vezes, um programador começando na carreira ganhando R$4.000. Muitas vezes essa pessoa, no início de carreira de programador, ela é que mais ganha dentro de casa. Olha, e como é que funciona esse programa aqui do município? Tem algum incentivo? Quanto tempo dura esse curso? Como que as pessoas fazem? O pessoal pode se inscrever ainda? Como é que tá? Eu não sei se o processo seletivo está aberto, ele abre anualmente. Ele tem uma duração de 1 ano, esse curso, e tem todo o apoio, né, do nosso ecossistema, a CAT está envolvida, junto com a Prefeitura de Florianópolis, o SEBRAE, o governo do estado, todos estão envolvidos para fazer essa formação, porque é justamente para poder
formar mão de obra para as nossas empresas, porque tem um déficit de Sim. programadores, déficit do pessoal do setor de tecnologia, né? A gente tem muita vaga em aberto e poucas pessoas se inscrevendo ainda. Então, Justamente pelo que a gente comentou agora, essa falta de contato e tato com isso, às vezes a pessoa não despertou. E a gente Exatamente. sabe que muitas profissões, com o avanço tecnológico, vão, infelizmente, entrar em extinção. vão. Você pode citar algumas que você imagina, assim? Assim, não existe uma profissão específica que eu posso dizer para vocês que vai entrar em extinção, mas que vai mudar completamente. Então, vamos pensar no advogado, por exemplo. Aquele advogado que é júnior, digamos, o advogado júnior, que fica fazendo parecer jurídico, fazendo análise de contrato, ele vai... Não tem mais por que uma empresa ter esse advogado, porque uma IA vai fazer... Sim. de forma muito Já mais faz, né? eficiente, já tem ferramentas que fazem, Já. né? Análise de contrato e pareceres jurídicos. Agora, aquele advogado que ele tem um raciocínio para defender uma tese, que tem uma articulação política, nunca vai ser substituído por uma IA. Nunca, não. É diferente. Então, Essa profissional ferramenta sênior humana ainda, né? Aquele diferencial Mas vai ficar mais humano escasso, mesmo. né? Vai ficar algo mais direcionado. Então, vai. acho que por isso esse interesse da pessoa já ter um certo nível de idade e migrar agora para a área tecnológica, porque eu vejo que a área tecnológica é Né? Sim, assim, ó, foram várias revoluções ao decorrer dos séculos aí da humanidade que sempre teve essa preocupação com, vai extinguir uma profissão. Antigamente não tinha energia elétrica e o pessoal acendia lamparina, tinha um profissional que ele ia lá, era acendido com óleo de baleia aqui no litoral, ele ia lá e acendia. Quando vem energia elétrica, vai tirar o emprego desse pessoal que acende as lamparinas de noite. Sim. Tá, mas a gente sobrevive. Esse pessoal vai para um Sim. emprego melhor, mas bem Sim, capacitado. por isso que é importante eles terem esse apoio e a pessoa também ter essa iniciativa. Por exemplo, médico. Não vai ser extinto o médico, mas a gente vê o quanto a tecnologia está sendo protagonizando dentro da medicina. Com A certeza. gente já vê médicos lá do outro lado do país fazer cirurgia aqui no Brasil por robô. E aí a necessidade de ser adequado à nova realidade, né? Então, o médico hoje, ele não precisa só de saber da medicina, mas ele precisa entender também da tecnologia para ele entrar Sim. nessa nova realidade, né? Está aberto, né? Bom, a minha noiva é médica. Ai, olha só. E eu sempre enfatizo para ela de que é importante show. ela usar ferramentas tecnológicas. Então, ela sabe usar um chat como o ChatGPT, DeepSeek, Sim. né? Eu incentivo bastante que ela use. Não vai substituir o trabalho dela e não vai atender por ela sabe Sim. muito bem. Nada tira o raciocínio dela e o conhecimento. E também a Mas parte humana, né? Que é muito importante. A parte humana, que é o contato com o paciente, no caso dela, né, que atende em clínica, não vai Qual que é a substituir. especialidade dela? Ela se formou faz pouco tempo, ela é generalista. Então, Porque se fosse alguma coisa com dermato, botox, eu ia conversar com ela. vai que ela vai fazer Porque residência em breve, esse vai que setor, ela... Olha aí, gente, ó. esse setor não vai perder pra IA. Não. Pra IA não, pra tecnologia, porque mulherada e os homens também estão se cuidando bastante, Esse né? setor, na Então. verdade, está se agarrando na tecnologia, que cada vez tem Em mais bio- laser. Em biotecnologia, na parte de Isso. nanotecnologia, princípio ativo para cosméticos, com certeza está se agarrando no setor de tecnologia. Exatamente. O profissional não vai ser substituído de forma nenhuma. Não. Ah, isso é bom. Isso já deixa o pessoal mais tranquilo, né? E outra área de atuação bem legal aqui do parque é a área de teste de tecnologia urbana, né? Uhum. E eu queria que você comentasse isso um pouquinho pra gente, pra falar como que é esse ambiente onde as cidades podem experimentar, né, as tecnologias aqui no parque. Sim, existe algo que a gente chama de sandbox regulatório. Sandbox, tradução de inglês, é aquela caixa de areia que as crianças brincam, sabe? Aham. Porque ali elas têm liberdade. Sim. Naquele espaço, liberdade para criar, fazer o que quiser. Ali, geralmente, os pais deixam lá e ali ele está solto. E é justamente por isso que se usou esse termo. Sandbox regulatório, você delimita um lugar, um espaço onde você pode testar tecnologias. E o Sapiens Park, ele se presta a isso. Então, se você quer testar um novo tipo de tecnologia, no Sapiens você tem essa discricionalidade de poder testar algo que você não pode testar lá no meio da cidade. Então, por exemplo, o pessoal da Universidade Federal, eles testam aqui dentro do Sapiens no carro autônomo. Então, aqui nas ruas do Sapiens, eles têm um carro autônomo que é testado aqui, por exemplo, Olha que Sem show. motorista. sem motorista. E geralmente a E gente... tá aqui o carro. Tá aqui o Gente, carro. será que a gente vai ter coragem? Você tem coragem de andar no carro desse? Ah, eu tenho. Ai, gente, eu não sei. Vai que ele bate. Não. Não. Vai que dá um...
Não, eles Tchurchill. não colocariam Bom, na... ele tá em fase bem inicial do teste. Mas não, A gente consegue dar uma volta nesse carro? Já Tem que imaginou? falar com o professor do laboratório, acredito que sim. Olha, que gente, legal. vamos dar uma volta nesse carro. É um- assim, Não, é o Tesla brasileiro, né? Viu? né? O Brasil não fica atrás, não, gente. Claro que ó. não. Não fica. Principalmente Santa Catarina, aí, ó. E tem várias tecnologias. Quando a gente fala de tecnologia de saneamento, tecnologia de infraestrutura, a gente tenta testar o máximo possível em ambiente controlado, né? O saneamento, o que tem? Porque a gente vê essa... Não vou falar a palavra chique aqui, difícil não, gente. Por favor, que eu dá um trava-língua. A gente vê ainda que, por exemplo, o Paraná está trabalhando muito para universalizar Uhum, o saneamento até em alguns anos, né? uhum. A gente vê muitas cidades ainda que estão com uma situação bem precária do saneamento. O que vocês estão testando de tecnologia aí para o saneamento urbano? Sim, Ou rural também, que também tem uma deficiência muito grande, né? sim. Acontece, olhar Santa Catarina, como vários outros estados do Brasil, a gente tem assim, centenas de cidades em um mesmo estado, né? Várias cidades pequenininhas com população muito pequena. Exato. A maioria das cidades tem uma população muito pequena, que muitas vezes, financeiramente, não é viável uma concessionária criar uma estação de tratamento de esgoto lá. Porque você vai atender 3 mil habitantes. Sim. Não fica de pé financeiramente. Então, tem que se criar novas tecnologias que permita com que financeiramente seja viável você levar saneamento até essas pessoas. Então, tem várias tecnologias que são testadas hoje para possibilitar realmente a criação de estações de tratamento nessas pequenas cidades, Ai, que legal. poder disseminar. Então, a gente percebe, ainda no sul a gente é privilegiado. Aqui a gente tem um percentual de tratamento de esgoto, né? O saneamento básico nosso ainda tem um percentual bem alto. No norte, nordeste do país, a gente sabe que tem outras realidades em que menos pessoas têm acesso ao saneamento básico. Exatamente. Então, aqui no Sapiens, a gente aproveita que a gente tem uma estação de tratamento da Casan, que é a nossa concessionária local, que fica aqui, colado no Sapiens Park. Então, a gente abre para que empresas, startups, que têm novas tecnologias, possam fazer testes nessa estação de tratamento. Para fazer secagem do lodo, para fazer reaproveitamento dos resíduos e assim por diante, geração de energia. Muito interessante. E a gente falou agora sobre esses testes, né, de tecnologia urbana. Hoje, o que você destaca como desafio para os gestores públicos que querem trazer algum tipo de tecnologia para o município ou até entender o que seria melhor para o município dele? Porque às vezes ele está com problema, mas não sabe nem por onde começar e o que fazer. Como que vocês atuam? Tem alguma atuação em conjunto com eles? Sim, essa pergunta é bem legal, porque o gestor público geralmente ele tem que passar por um rito para poder fazer uma contratação, né? A gente sabe, tem que fazer licitação. Para fazer a licitação tem que fazer um termo de referência, tem que fazer um projeto básico e tudo mais. Quando você faz uma licitação, isso é com base em uma solução que você quer contratar. Quando você sabe qual é a solução que você quer contratar, você faz uma licitação. Mas acontece muitas vezes o cenário que você acabou de citar, que eu tenho um problema, eu não sei qual é a solução para esse problema. Eu tenho um problema. Como é que eu vou fazer uma licitação para um problema e não para uma solução? Perfeito. E aí vem uma figura que se chama CPSI, Compra Pública de Solução Inovadora, que é justamente para você fazer um processo de compra com base no problema e não na solução. Isso é algo que foi trazido lá no Marco Legal das Startups, né? É algo relativamente novo, que agora a gente está percebendo alguns órgãos públicos começando a implementar. E a gente tem feito um esforço danado para poder disseminar o CPSI, para que cada vez mais o setor público possa comprar com base na problemática que ele tem. E possa comprar, muito interessante isso, Eduardo. Possa financiar a prova de conceito, o desenvolvimento de novas soluções, porque às vezes não tem nem solução para aquele problema. Então ele tem que ser capaz, o poder público, de comprar, de financiar o desenvolvimento da solução, que até então não era possível. Né? E como que funciona para... Como é que é a sigla? CPSI. CPSI. Como que funciona? Um gestor público de um município, ele quer se inscrever, não sei se é se inscrever ou abrir um CPSI. Isso, abrir um CPSI. Como que ele faz para conseguir? Existe um rito, inclusive o Tribunal de Contas da União, ele fez uma cartilha sobre qual é o rito que deve ser seguido para fazer um processo de compra pública de solução inovadora, que é o CPSI. Existe todo um rito, desde para ter uma governança, né? Precisa de uma banca avaliadora com membros da academia, porque ali você vai estar contratando
você não está contratando a solução, você está contratando através de uma problemática. E aí você vai abrir um processo seletivo que as empresas vão se propor a resolver. Vão falar, olha, eu tenho uma solução que eu consigo resolver, ou eu tenho uma solução que está em desenvolvimento, eu consigo desenvolver uma solução para resolver isso. E aí vai ter uma banca de especialistas na área que vão avaliar e vai ter uma série de etapas nesse desenvolvimento. Isso agora era algo assim, uma caixa preta, era pouco... Existe uma mística por trás de como é que faz isso, ninguém sabia. Mas agora existe o Tribunal de Contas fez realmente uma cartilha mostrando passo a passo de como deve ser feito para fazer essa contratação. Florianópolis já rodou 2 vezes o programa de CPSI para resolver problemas aqui da região. Então, Florianópolis também despontou nessa área. Nessa área. E é legal porque, assim, você pega ideias, acredito eu, do Brasil inteiro, né? Uhum. Não é uma coisa só regional. Não. Você pode pegar ideia de qualquer lugar. Com certeza. Olha que show. E também incentiva, né, outras inovações de outros estados a... Faz uma conexão. Às vezes uma ideia lá do Nordeste pode estancar uma dor aqui do Sul. Então é muito importante esse network, essa troca. E o que é bem legal é que você incentiva pequenas empresas e startups também participarem no processo de compra pública. Porque hoje, para o gestor público, é muito, muito complexo, muito temeroso você contratar uma solução de uma startup. Uhum. Porque, geralmente, startups elas têm umas características, e uma das características é o tempo dela, que ela, desde que ela foi fundada, ainda não é uma empresa consolidada, com 20 anos de mercado e tudo mais. E você fazer um contrato aí com uma empresa relativamente nova é temerário para um gestor público. Sim. Agora, através do CPSI... Isso abre uma gama de possibilidades, porque você vai acompanhar ela durante o desenvolvimento. Você vai certificar de que a solução dela funciona para você lá no final. Ótimo. Então, abre a possibilidade de você contratar essas pequenas empresas e startups, que geralmente é quem produz solução inovadora. Sim. Então, é muito interessante para poder fazer a conexão do poder público com as startups também. E conta pra gente, assim, qual foi a ideia mais inovadora, inusitada, que saiu aqui do parque e hoje pode ser considerado um case de sucesso? Tem tantas, hein? Se eu falar uma só, o pessoal vai ficar... mas vamos lá, eu vou arriscar citar uma, assim. A empresa Nanovetores, ela é uma empresa que ela desenvolveu um nanoencapsulamento para princípio ativo da área de cosméticos. Ela trabalha para o setor de cosméticos. Uhum. A Betina, que é a fundadora, ela é pesquisadora, fez mestrado, doutorado dela fora do país, e ela desenvolveu essa tecnologia que é um nanoencapsulamento para princípio ativo que potencializa o princípio ativo, torna ele mais potente e aumenta a durabilidade. Ela criou a tecnologia através de uma pesquisa da universidade, passou pelo programa Nascer da FAPESC, que foi fomentado, cresceu, virou um produto, criou um negócio. E em 2022 ou 2023, não lembro exatamente agora, ela vendeu 49% da empresa para a Givaudan, uma multinacional suíça, maior empresa do mundo do setor de aromas e fragrâncias. Então, assim, virou um case de sucesso, continua sendo catarinense, continua sendo florianopolitana a empresa, ela tem 51% ainda da empresa, mas ela ganhou uma ramificação internacional, assim, gigantesca. Hoje fornece para mais de 100 países os produtos dela. Meu Deus! Olha que show! Virou um unicórnio. Virou. É um negócio incrível. Que maravilha. Que incrível. Nossa, e imagina o orgulho dela, né? Nossa, e do parque também, né? Frutos. Sim, com certeza. Eduardo, você acredita que esse modelo do Parque Sapiens, ele pode ser replicado no Brasil? Sim. A ideia é que o Sapiens seja apenas um piloto. Né? Foi criado aqui na capital por diversos motivos, mas é um piloto que a gente quer disseminar para o interior, pelo menos ter um por região no estado de Santa Catarina, né? Um no oeste, um no norte, um no sul do estado. E fora do estado, romper barreiras, fronteiras, sei lá como é que fala isso. Também, com certeza, o que a gente puder colaborar com outros estados para mostrar o modelo do que a gente faz aqui, estruturar em outros estados também, é muito interessante. É muito interessante que os outros estados, eles olhem as melhores práticas do que está sendo desenvolvido nos seus vizinhos. Então, vocês estão abertos para esse network. Se alguém quiser, né, alguma secretaria de outro estado quiser vir até Santa Catarina, vocês recepcionam para fazer essa troca? Com certeza, a gente está sempre de portas abertas para receber, seja pessoas do poder público, iniciativa privada, a gente sempre recebe, né? Na verdade, existe uma troca grande com outros estados que vêm aqui para fazer um benchmarking, conhecer o que é o Sapiens Park, entender como é que ele foi implementado, para poder levar para o seu estado também a iniciativa semelhante. E um estalo que me deu agora. Por exemplo, um microempreendedor, ele tem uma startup que ele abriu e está gatinhando com ela. Uhum.
a qualquer momento, em qualquer fase dessa empresa, dessa startup, ela pode entrar em algum projeto aqui? Ou só o que nasce aqui? Não. Existem. Por exemplo, o GovCash é uma startup. Se a gente quisesse colocar... Ó, eu dando um gancho aqui. Não sou boba, né, gente? Tá certíssimo. O GovCash, se ele quiser entrar com algum projeto, por mais que seja do Paraná, ele teria portas abertas dentro do Parque Sapiens? Sim, com certeza. A gente tem várias empresas que não nasceram aqui no Sapiens. Aliás, eu ouso dizer que a maioria das empresas que estão aqui hoje, elas não nasceram aqui. Elas vieram depois atraídas porque elas queriam estar junto, né, no ecossistema, com outras empresas e aproveitar desse networking, desse ambiente. Por exemplo, o JBS Biotech Innovation, que é uma empresa do setor de biotecnologia, que foi adquirida pela JBS, produtora de alimentos. Ela instalou aqui no Sapiens, ela não nasceu aqui. E hoje é uma iniciativa, o maior laboratório do mundo de pesquisa em carne cultivada. Iniciativa privada. Só, que Olha, show. Que bom, às vezes a pessoa acha que só porque já começou, não tem mais jeito. Tem jeito, gente. Sim. Tem jeito. Investidores, investem em nós, né? Sabe aquela música Investe em mim? Investe em mim. Aposta tudo em mim. Essa eu conheço. Essa eu conheço. Quem não chora... Quem não chora não mama, né? Então, olha aí, ó. É isso aí. E assim, quando a gente fala de inovação, a gente logo lembra, né, que isso demanda um processo, envolve pessoas. E quando a gente fala sobre gestão pública, a gente... mudança de processo é um desafio, né? A gente pode entender assim. Como que vocês do Sapiens Park lidam com essa mudança de processos, mudança de mentalidade dentro da gestão pública? De fato. Como é que a gente fala? Time que tá ganhando não se mexe, né? Então, existe realmente esse desafio, que é o setor público, ele é como se... Vamos imaginar assim, o estado de Santa Catarina é como se fosse uma empresa, só que ele tem 257 filiais, são 257 municípios. Ele tem 8 milhões de clientes, que é a população do estado. Você imagina com uma empresa super complexa. E quantos diretores e gestores e tem um monte também, que são os secretários, né, os membros do colegiado, presidente de empresas, assim como eu também, que faço parte do colegiado. Então, assim, é como se fosse uma empresa gigantesca. E grandes empresas têm essa característica de terem uma inércia e ter dificuldade de mudar os seus processos, né, de olhar para uma inovação e conseguir implementar ela ali dentro. Então, é um trabalho constante que a gente faz em conjunto, não só o Sapiens Park, mas a nossa Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação dentro do governo, de trazer esses novos processos para dentro do governo e fazer com que, principalmente os gestores públicos, eles tenham vontade de aplicar no seu dia a dia. Não adianta a gente trazer uma ferramenta tecnológica para dentro de uma empresa ou para dentro do governo e falar que está aqui, ó, pessoal, ela é muito boa. Se as pessoas não estiverem dispostas a utilizar, a aprender, não vai funcionar. Extrair o melhor daquela solução é a mesma coisa que você dar uma Ferrari para quem não tem nem carta. Exatamente. É mais ou menos isso mesmo. O importante é criar a cultura nas pessoas, despertar o interesse das pessoas em mudar, em fazer diferente no seu dia a dia. Muito importante. Em estar disposto, né, a receber essa inovação dentro da casa delas, que eu digo assim, dentro da prefeitura, qualquer coisa assim, porque é um time muito grande que vai ser impactado com aquilo e também que precisa da disposição de todos para o negócio funcionar, né? E a gente vê isso muito acontecer com vários gestores, enfim, porque às vezes eles estão com uma tecnologia que pode dar um resultado gigantesco. Mas essa falta de interesse do time técnico, vamos falar assim, em realmente extrair o melhor daquilo, você vai lá e paga uma nota e usa o feijão com arroz, sendo que aquilo lá tem N possibilidades. Exatamente. Mas vamos falar de futuro agora? Vamos. Falando em futuro, quais são as perspectivas do Parque Sapiens? O que vem por aí? Conte para nós. A gente tem ótimas perspectivas pro Sapiens, tá? Óbvio que eu sou suspeito para falar, né? Mas a gente tem recebido um apoio gigantesco do governador Jorginho Melo para o desenvolvimento do Sapiens. A criação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação foi só uma amostra do entusiasmo dele com esse setor, a crença dele de que o conhecimento, a inovação pode mudar o Estado a médio e longo prazo. E ele tem fomentado muito o Sapiens como essa plataforma de mudança. Então, a gente tem tido muito apoio direto do governo do Estado, que é o nosso acionista majoritário. Isso tem sido muito bom.
para ampliação de infraestrutura. O Estado é acionista, que é o maior... Ele é o majoritário. Olha, sim. Que importante isso. Isso. O Sapiens ele é uma SA de economia mista em que o Estado ele é o majoritário aqui dentro. Então, esse apoio do governador tem sido muito importante para que a gente acesse mais recurso, para que a gente possa ampliar a infraestrutura, melhorar a infraestrutura para receber tanto novos empreendedores, novas empresas, novos talentos. Então, a gente tem percebido um crescimento exponencial do parque. Então, nosso ecossistema está crescendo assim gigantescamente. A gente tem visto hoje, quem passa aqui no Sapiens, vê que uma parte dele está como um canteiro de obras, né? Está expandindo ali a infraestrutura para poder receber novas empresas. Então, o que eu comentei com vocês da JBS Biotech Innovation foi uma dessas empresas novas que estão se instalando e deve inaugurar esse ano aqui no parque. Sendo o maior laboratório de pesquisa de biotecnologia para a área de alimentos do mundo. Então, assim, é uma super iniciativa que veio por conta desse crescimento do parque. Assim como outras empresas, como a Latin LED, a Nanovetores, que eu comentei com vocês. São quantas empresas instaladas hoje no parque? Aproximadamente 100 empresas. Olha. Cerca de 100 empresas. E o parque está cerca de 10% concluído. Tem mais 90% a expandir. Meu Deus! São 4,3 milhões de metros quadrados que a gente tem aqui. É maior do que o centro de Florianópolis. Pensa isso. Só 10% já dá isso aí. Não, e assim, aqui no parque, eu tinha visto alguma coisa, me corrija se eu estiver errada, mas aqui vai ter também escola, vai ter Sim. apartamento, né, prédio residencial, para as pessoas realmente fazerem disso aqui uma mini cidade, né? Então Isso. a pessoa Vai ser uma cidade dentro da cidade. Exatamente. A gente entra numa nova fase agora, né? O governador Jorginho Melo, ele sempre enfatiza pra gente: eu quero que as pessoas façam parte da construção do Sapiens. E para isso vocês precisam transformar ele numa cidade inteligente. Vocês precisam trazer para lá moradia, escola, universidade, equipamentos públicos, além das empresas de tecnologia, que tem que ser o pilar principal. Então, as pessoas que trabalham lá, elas precisam viver, elas precisam ter lazer lá dentro, elas precisam, né, ter acesso à saúde, Gente, à segurança. Que sonho! Ai, que Olha sonho! só. Então a gente entra numa nova fase agora, que é expandir o parque nesse sentido, de criação de uma nova cidade dentro da cidade, né? Um distrito de inovação, que a gente chama. Tem 4 teclinhas que a gente sempre fala, né, que a gente tem que desenvolver, que a gente geralmente fala em inglês, tá? Que é work, live, learn and play, que é você trabalhar no mesmo lugar que você vive o dia a dia, que você se diverte, que você estuda, né, e assim por diante. Então, você tem que ter essas 4, sempre pensar nessas 4. Tornar um lugar saudável, né? Que show. E o que você diria para as pessoas que acham que tecnologia é só coisa de startup? Não, de forma nenhuma. Tecnologia é super importante no nosso dia a dia em qualquer área que você trabalha. Qualquer área. Mesmo que você fale, olha, mas minha empresa ela não é do setor de tecnologia. Eu trabalho numa empresa de contabilidade. Você pode ter certeza que a tecnologia ela pode trazer eficiência para o seu trabalho, pode aumentar os ganhos. Qualquer setor, se você tem um açougue, pode ter certeza que a tecnologia ela pode aumentar seus ganhos e trazer eficiência. A tecnologia está presente no dia a dia de todo mundo. De todo mundo. Porque às vezes com tabu, né? Que é só startup. Exatamente. Chamam de startupeiros, né? É. São os startupeiros. Então aqui. tem lugar para todo mundo aqui. Tem lugar para todo mundo. Todo mundo. Maravilha. Que legal. Maravilha. Eduardo, foi um prazer receber você aqui. Infelizmente, a gente conversou, o papo foi tão fluido que a gente nem percebeu que o tempo já passou. Passa tão rápido, né? Voa. Passa tão rápido. E foi muito legal o nosso papo. Obrigada por abrir a porta aqui do Parque Sapiens pra gente contar um pouquinho a mais. Eu sei que teria muito mais coisa aqui pra gente comentar, né? Não, mas a gente vai estar sempre aqui. É verdade. Acompanhando. Com certeza. É sempre um prazer receber vocês aqui. Sempre de portas abertas, vocês são sempre muito bem-vindos, tá? Muito obrigada. Eu quero ver se eu vou ter coragem de andar nesse carro que não tem motorista. Eu não tenho coragem. É verdade, eu quero ver. Eu não tenho, não sei. Acho que não. Eu tenho. Será, gente? Você acha que eu devo? Você tem coragem? Eu tenho, óbvio. Ai, gente, eu tenho 2 filhos pra criar, né? Não, eu confio no pessoal da Federal. Eu sou engenheiro, né? Formado na Federal. Olha aí, ó, eu confio. Então eu tenho um pouco de receio. Se ele tá com receio, tô brincando. Eu acho que eu sou corajosa, então. Eduardo, obrigada. Foi maravilhoso conversar contigo. E as portas do Govcast estão sempre abertas. Traga pra gente sempre essas novidades, já que você acompanha, nós também acompanhamos muito o seu trabalho. Parabéns por tudo que você vem fazendo aí à frente do Sapiens Park. Muito obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Que show. E para você que nos acompanha, curta e comenta, se inscreve no canal. E fiquem ligados no próximo episódio. Até lá. Tchau.